Sejam bem-vindos à nossa 15ª aula, parte 4, com assunto audiência e clareaudiência. Os objetivos de nossa aula de hoje são estes aí colocados: esclarecer o que são as mediunidades de audiência e clareaudiência e compreender como essas mediunidades podem se manifestar individualmente e em uma reunião mediúnica. Nós usamos estes principais livros, dentre outros, para compor a nossa aula de hoje, e aí ficam listados como referência para aqueles que quiserem se aprofundar no assunto, e também estão citados aqui durante os nossos slides. Então, a mediunidade de audiência, como a vidência, é um fenômeno conhecido desde a antiguidade. Na Bíblia, há relatos de vários médiuns audientes, como o profeta Samuel, em que aí, nesta referência no Antigo Testamento, ele ouve a voz de Deus falar com ele. Temos também o apóstolo Paulo, que ouve Jesus falar com ele na estrada de Damasco, e na história, como o caso de Joana d'Arc, né, que viveu nesse período, era guiada por vozes e comandou o exército francês contra o exército inglês. Na música, há muitos exemplos citados por Leon Denis sobre a influência da audiência em músicos, como aí no caso o músico Liszt, que conhecia antes a música ouvindo-a mentalmente, ou tocando-a sentindo seus dedos guiados sobre as teclas. Então, é histórico a ocorrência desse fenômeno, né, que é uma mediunidade de efeitos intelectuais. Kardec classifica a mediunidade de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. A de efeitos intelectuais é a mediunidade em que o intercâmbio mediúnico com os espíritos passa sempre pela mente, pelo cérebro, né? Enquanto que os fenômenos físicos, a de fenômenos físicos, se daria sem isso. Mas só que, na realidade, o próprio Kardec, ele cita que, mesmo na mediunidade de efeitos físicos, alguma coisa passa sempre pelo cérebro, pela mente do espírito. É o assunto de uma futura aula. Bem, agora sobre a mediunidade de audiência. É a mediunidade de ouvir os espíritos e, eventualmente, outros sons do mundo espiritual. Ou seja, não são apenas as vozes dos espíritos que o médium audiente pode ouvir, ele pode ouvir outros sons. Essa mediunidade ela é muito comum e também é muito comum ela estar associada à vidência, pois ambas se complementam. Ou seja, o médium vê e ouve. Esse é o mais comum, mas há muitos casos também de médiuns que apenas ouvem os sons e as vozes dos espíritos. Continuando agora com as características sobre o médium audiente. O médium audiente, então, ele transmite, ele vai falar para as outras pessoas o que ele está ouvindo. E, inclusive, ele pode ouvir como uma voz dentro da cabeça dele falasse, ou fora, interior ou exterior. Nós vamos explicar melhor isso daí. A explicação completa está aí no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, item 165. Então, é, a comunicação pode ser a audição do médium pode ser tão nítida, tão clara, a ponto que se ele estiver acostumado a conversar com aquele espírito, por exemplo, Chico Xavier e Emmanuel, ele reconhece a voz do espírito, a voz do Emmanuel. Então, é tão clara, tão nítida, que pode ser distinguida dessa forma, né? Mas com isso, o médium tem que aprender, tem que estudar, a, a saber diferenciar, a ter discernimento, pois muitos podem imaginar ouvir apenas o que está na sua imaginação, não é real. Nós vamos comentar sobre isso também na nossa aula de hoje.
Outra característica, se podemos dizer assim, é que a audiência ela não é constante e varia de médium para médium. Então o médium não ouve a hora que ele quer. Acontece dele ouvir. E se tiver 2 ou 3 médiuns juntos, audientes, pode ser que nem todos ouçam a mesma coisa, porque já estudamos esse assunto, né? A mediunidade é diferente para cada pessoa, se desenvolve de maneira diferente para cada pessoa. E, além disso, a, esse variar para cada médium, né, ela permite que uma apurada sensibilidade, de ouvir com mais detalhes, como estamos falando. Então, o médium, ele não ouve quando ele quer, mas ele ouvir espíritos pode ser provocado nele por benfeitores, numa reunião mediúnica, por espíritos bons que queiram alertá-lo, dar alguma orientação a ele, ou por espíritos inferiores que querem perturbá-lo. Tá? Então, ouvir os espíritos, principalmente os bons, é agradável, porque eles vão dar conselhos, orientações. E os bons espíritos, nem sempre eles vão falar coisas desagradáveis, podem nos trazer medo, né? Podem ser brincalhões, ficar gozando do médium. E com isso, quando a pessoa não tem conhecimento sobre essa mediunidade, ela pode até entrar em desequilíbrio e pode até, inclusive, ser vítima de uma influência espiritual muito forte, negativa, por parte de alguns espíritos que a gente chama de obsessão, e ter que fazer um tratamento no espiritual, numa casa espírita para isso. Uma outra característica é que, como as demais faculdades mediúnicas, ela pode ser desenvolvida, aprimorada, mas a espiritualidade, né, nas diversas obras mediúnicas, ela aconselha que esse desenvolvimento ocorra naturalmente e não seja provocado, porque a curiosidade, o intercâmbio com o mundo espiritual, uma frase que a gente sempre fala aqui, não perdoa o despreparo, né? Ainda há pouco comentamos aqui, não é espontâneo. Já imaginou você ouvir a cada hora sons, vozes do mundo espiritual? Você não saber diferenciar o que que é espiritual, o que que é real. Então, tudo tem seu tempo, né? Se você, mas eu queria aprimorar minha faculdade. Você quer aprimorar? Procure no trabalho mediúnico, na casa espírita, a espiritualidade irá te ajudar. Estude, reflita, trabalhe para o bem, trabalhe com a caridade. Não procure adiantar-se sem estar preparado para isso. Continuando. Essa é uma questão interessante. Porque existem pessoas que veem ou ouvem espíritos? A resposta aqui será dada para os dois casos, ver e ouvir espíritos. Na nossa aula de um outro curso, né, aula 10, nós explicamos com profundidade o que vamos comentar agora de um de seus slides. Então, os sentidos do espírito, visão, audição, etc. Conforme está transcrito aí, do Livro dos Espíritos, questão 249, todas as percepções, né, constituem atributos do espírito. Eles são inerentes ao ser, ao próprio espírito. Quando o espírito se reveste, usa um corpo material, né, um corpo físico, elas só lhe chegam pelos ouvidos, pelos órgãos do corpo físico. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Como assim? Então, o espírito, ele não tem o espírito puro, não tem ouvido, não tem olhos. Ele não, nos é desconhecido isso, mas os espíritos da codificação nos informaram que ele vê, ele ouve por todo ele, 360 graus em todas as direções, não é? Não há um local específico no espírito com olhos, ouvidos, boca, etc. Mas isso existe no perispírito. Então, no perispírito,
é que dá o molde, né? O corpo físico é uma cópia do perispírito. Vejam aquela aula que eu me referi anteriormente para vocês tirarem mais dúvidas. Então, continuando, assim o espírito vê, ouve, sente, enfim, com o corpo inteiro. Suas percepções, por isso mesmo, são muito mais precisas e aumentadas que as nossas, como diz aí a referência de Leon Denis e o livro O Perispírito, né, de Zimmermann. Essa é uma característica do perispírito chamada de sensibilidade global. E no livro dos Espíritos, no item 257, Kardec se aprofunda sobre esse assunto nesse tema ensaio teórico das sensações dos espíritos. Tá? É um aprofundamento, conforme eu citei anteriormente, está naquela aula lá de número 10. E lá naquela mesma aula, aliás, numa outra aula, aula 7, que estou fazendo referência aí, cujo título é esse, o Perispírito e Centros Vitais ou Chakras, nós encontramos aí os 7, segundo a doutrina espírita, segundo André Luiz principalmente, os 7 principais centros de força ou chakras, que eu concito, indico vocês assistirem essa aula, aqueles que ainda não assistiram, para conhecerem melhor o assunto. Então, tem 7 chakras, cada chakra ligado a uma glândula do corpo humano, e aí, para ser específico a nossa aula, nós listamos estes aí da vidência, né? O coronário, aliás, o frontal ou cerebral e o laríngeo, um ligado à vidência e o outro à psicofonia e audiência. Né? Falar, os espíritos falarem por nós ou nós ouvirmos os espíritos. Então, porque há pessoas que vêm e ouvem, ou ouvem, né, as duas coisas também, os espíritos. Então, primeiro, porque todos nós podemos passar por isso. Somos espíritos encarnados. O perispírito, devido a esses centros de força, nos permitem. E ainda entra esse outro componente que já foi fruto de estudo também nosso, em outra aula, até no nosso curso aqui, que é sobre sintonia. Né? Então, a comunicação entre os espíritos, ela se dá pela sintonia. Nós temos aí na figura do lado direito a frequência vibratória em que cada espírito se encontra. Um está na faixa azul, outro na faixa verde, né? E para que eles se comuniquem, e até os espíritos se comuniquem conosco, e nós com eles, temos que estar na mesma frequência vibratória, que é um estado de aproximação, como está descrito aí, entre duas mentes, que facilita a transmissão de pensamentos e sentimentos de uma mente para outra, ou entre dois ou mais espíritos. Sobre esse assunto, André Luiz nos fala aí no livro Nos Domínios da Mediunidade, esse parágrafo. A mediunidade é sintonia e filtragem. Cada mente tem uma capacidade peculiar de percepção dos fenômenos. Por isso que cada médium percebe coisas, pode perceber coisas que o outro não perceba. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Ah, no nosso curso, como eu falei, tem uma aula sobre esse assunto. Continuando com a questão, porque há pessoas que veem ou ouvem espíritos. Nós vamos detalhar um pouco mais as explicações sobre isso agora, para que todos possam entender. Vamos considerar que essa imagem que entrou seja o nosso perispírito, tá bom? Então, a expansão do perispírito é um nome que se dá quando o espírito está fora do corpo. É, ele se desloca um pouco, ele se expande, ele se desdobra. Naquela aula lá do início que eu me referi, sobre o perispírito, sensibilidade global e outras, ali está explicado. Então, a expansão do perispírito é o que torna possível a captação das impressões visuais, né, a vidência, e auditivas do mundo espiritual, pela ação do chakra frontal que vimos no slide anterior. E ele capta
e leva para o sistema nervoso do médium, do encarnado, aquela impressão do mundo espiritual, né? Permitindo-lhe a audição espiritual, mesmo com os ouvidos tampados. Por isso que não adianta tampar os ouvidos para não ouvir o som, ou até tampar os olhos para não ver, porque continuará a ver ou ouvir. É um fenômeno mediúnico, né? A expansão do perispírito, de intercâmbio com o mundo espiritual. Continuando, os sons espíritas têm duas maneiras de serem percebidos. Em uma delas, uma voz interior ressoa no íntimo do ser. Quem está desenvolvendo a mediunidade ou quem ainda não a desconhece, não sabe explicar o que está lhe ocorrendo, parece ouvir uma voz dentro da sua cabeça, né? Então, mesmo que as palavras sejam muito claras, mas elas não têm nada de material, ele não vê outra pessoa falando com ele. Ele ouve aquelas palavras, aquela frase, aquela conversa chegar como se estivesse dentro da cabeça dele. Então, esta é uma forma de perceber os sons e vozes do mundo espiritual. E por que que isto ocorre? Continuando aí. Isto ocorre porque a transmissão do espírito não atravessa a cortina fluídica de proteção que separa o perispírito, e tais impressões são mantidas nos órgãos físicos do médium, que tem a impressão de ouvir dentro do cérebro. Aqui talvez tenha ficado um pouco confuso, mas essa é a explicação, inclusive consta nesse livro Mediunidade, de Edgar Armond, e em muitos outros. Eu escolhi essa daí, do Edgar Armond. Então, é como se houvesse um certo obstáculo, né, fruto do nosso próprio nível de mediunidade, e aquele som chega e fica batendo ali naquela parede, vamos chamar assim, para fim de entendimento, e fica ecoando dentro da nossa cabeça. Nós veremos ainda nessa aula que isso já é diferente em outro tipo de audiência, tá bom? Então essa é a mais comum, é a chamada telepática. Alguém transmite ou você capta os sons do mundo espiritual e eles ficam como que aprisionados dentro da tua cabeça. E essa explicação é interessante porque muita gente que desconhece acha que está tendo algum problema psicológico, quando na realidade é mediunidade. A outra maneira de ouvir os espíritos é exterior. Ele já não ouve dentro da cabeça, como nós estávamos falando. E, e tão distintamente articulada, quer dizer, ele ouve tão bem como se viesse de uma pessoa ao lado dele. Porque aí as ondas sonoras atravessam a cortina fluídica do perispírito, atingem os sentidos físicos e afetam os nervos sensoriais da audição, ocasionando também, como no primeiro caso, lá, né, a interior, a audição do som espiritual. Então, as duas maneiras. Uma, o som, a voz, a mensagem, os barulhos do mundo espiritual ficam na cabeça do médium, e a outra não fica na cabeça, é como se ele tivesse ouvindo algo que está ao lado dele. Por essas explicações de retenção que nós falamos. Então, o médium audiente tanto pode captar ondas sonoras, né, vindas de espírito que as transmitem, como quaisquer rumores, vozes, palavras e até mesmo conversações inteiras, vindas do mundo espiritual, mesmo não sendo transmitidas para seu conhecimento. Como assim? Suponhamos que você entre em algum ambiente, em algum lugar, e de repente começa a ouvir um vozerio, uma conversação, né? E você não está vendo ninguém. Ali há um grupo de espíritos, ou mais de um espírito conversando, há barulhos, né? Você vai num lugar antigo, pode ouvir também esses barulhos, esse, esses sons,
que nós ainda vamos também falar sobre eles adiante. Então, são essas formas que ocorrem, e aqui está a explicação de por que que há pessoas que veem e ouvem espíritos por causa do perispírito. Então, a pessoa continuará a ouvir ou até a ver, independente dos seus olhos e dos seus ouvidos físicos. Então, o centro de força coronário, né, em certos casos, atua sobre a glândula pineal. Isso é uma outra aula, que é a glândula que faz a ligação do corpo com o perispírito, desenvolvendo vidência e audição simultâneas, como nós falamos, que é muito comum que as duas coisas ocorram. Bem, agora nós vamos comentar um outro fenômeno, que aí é um fenômeno físico. Kardec trata dele no livro dos médiuns, não é? Em que, no item 150, dizendo o seguinte: os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, gritos de toda espécie e sons de vozes vocais que imitam a voz humana, assim ao nosso lado, como nos ares. A este fenômeno dá-se o nome de pneumatofonia. É, é o nome, né, que nós usamos na doutrina espírita, nós usamos mais até fenômeno físico, né? E também associamos a esse pneumatofonia. Então vamos lá. Nós falamos anteriormente que Kardec classifica a mediunidade em dois grandes tipos: a de efeitos inteligentes e a de efeitos físicos. Efeitos inteligentes ou intelectuais. Então, a mediunidade de audiência, ela é classificada, como já falamos aqui, de efeitos intelectuais. Mas a de pneumatofonia é de efeitos físicos. Vamos explicar isso. Então, os sons que o médium ouve, né, como ele falou aí, nesse caso, o fenômeno de pneumatofonia, as pessoas que não são médiums podem ouvir também. Não é só o médium, porque ele é um efeito físico, é um fenômeno físico. Nós temos aí uma figura com um desenho, né, em que uma pessoa está ouvindo barulhos na parede, né? Mas outra pessoa no quarto poderia estar ouvindo eles também. Então, esse não é um fenômeno inteligente, é um fenômeno físico. Espero não estar complicando. Então, um fenômeno físico, várias pessoas, qualquer pessoa pode ver ou ouvir. Então, o espírito que provoca isso, ele atua na atmosfera ambiente e torna aquela situação do mundo espiritual sensível ao mundo físico. Condensa as energias mais ou menos intensamente, provocando que todos vejam ou ouçam o que ele quer. Então, assim, o som percebido pelo médium, no nosso caso aqui, ou ouvido, pode ser ouvido por qualquer pessoa, né? Provocado por esse espírito. Não se trata, vou reiterar aqui, de uma mediunidade de audiência, mas de materialização de sons. Tem aí a outra figura para representar aqui, exemplificar uma casa antiga, assombrada, como se costuma dizer, onde qualquer pessoa que entrar aí pode ouvir esses sons, porque eles são produzidos com um ectoplasma, com energias, e que todos podem ouvir. É assunto de uma outra aula ainda, né? Mas isso ocorre dessa maneira que eu estava falando anteriormente. O espírito que quer que todos ou mais de uma pessoa ouça o que ele está produzindo, ele utiliza as energias, vamos dizer assim, mais precisamente o ectoplasma, lá do duplo etérico, lá do outro curso de perispírito que nós já ministramos. Então ele utiliza do ectoplasma
de alguma pessoa presente, porque todos possuímos ectoplasma, combinando esse ectoplasma com outros fluidos do ambiente, da natureza, né, para produzir os sons, correntes se arrastando, vozes, gritos, né? Então, e Kardec trata desse assunto nessa questão e seguintes aí do Livro dos Médiuns A150. E para que todos possam ler esse capítulo, que é um assunto que nós falaremos em futura aula. Então, e esse fenômeno da pneumotofonia não é então a pessoa ou o médium que o provoca. Ele acontece, ele é espontâneo, não é? Está naquele local, está naquele ambiente em que o médium está passando, ou é provocado na sua própria casa. Nunca aconteceu e começam a acontecer esses fenômenos físicos. Quando isso passar a acontecer, você deve procurar uma casa espírita, relatar o que está acontecendo e se submeter a um auxílio espiritual que a casa possa lhe proporcionar. Então, nós estamos falando aqui, fechando esse bloco, sobre fenômeno físico, pneumatofonia, e não um fenômeno de efeito intelectual, tá? Que é a audiência. Agora vamos conhecer alguns tipos de audiência, né? A primeira delas é a audiência comum, né? Ela é telepática, como nós conversamos anteriormente, mas nem todas aqui são telepáticas, não chegam a nós. Telepática no sentido de ouvir o som do mundo espiritual, a voz, a mensagem de que chega à minha mente. É a mais usual, a mais comum de ouvir os espíritos, sem nada de especial, a não ser o médium registrar, captar sons e vozes do mundo espiritual a ele próximo. Ela ocorre espontaneamente ou por interferência de benfeitores espirituais, ou até mesmo podemos incluir aí, que é normal também, é comum, é por interferência de espíritos que querem nos influenciar negativamente, ou não, ou porque eles não são benfeitores, mas são espíritos bons, mas estão perdidos no mundo espiritual e querem ser ajudados. Um outro tipo é a audiência xenoglóssica. Vamos explicar o que é xenoglossia rapidamente aqui. O médium ouve o espírito se manifestando em outro idioma, em outra língua, conhecida ou desconhecida sua. Então, o médium não sabe árabe e vem um espírito, ele ouve uma voz num idioma diferente, né? E ele não sabe explicar o que está acontecendo. E então a xenoglossia é o médium ouvir, né? Ou até mesmo falar em idioma diferente. Para ele falar e para ele entender um outro idioma que ele chega, é o requisito ele já ter conhecido em outra existência aquele idioma. Tá? Então está no passado do médium aquilo. Tá? Então esse é um outro tipo de audiência. Um terceiro tipo é a teleaudiência. É a audição espiritual à distância. Ela é quase sempre mesmo, acompanhada da vidência, quando os sons e as vozes relacionados com eventos distantes podem ser percebidos juntamente com a visão espiritual. Normalmente se dá por interferência de espíritos desencarnados, sejam eles benfeitores ou não, como nós explicamos ainda há pouco. Tá? Então, é outro tipo de audição telepática, ok? Ele ouve e vê, normalmente, sons e visões à distância dele. E essa distância, às vezes, são de quilômetros, porque é o espírito quem vê, quem ouve, e não o corpo físico do médium. Aqui vem o quarto tipo, que é a audiência psicométrica. A psicometria
o seguinte, como está escrito aí na introdução. É a audiência que resulta, como no caso da vidência também ocorre a mesma coisa, em contato com os objetos, pessoas ou ambientes, ouvindo sons e vozes ligados ao seu pretérito. Normalmente acompanha a evidência psicométrica em suas diversas modalidades. Vamos traduzir isso de maneira mais simples. Tem uma foto aí para materializar o nosso exemplo, um objeto antigo. Aí o médium toca nesse objeto que está impregnado, né, das ondas mentais das pessoas que conviveram com ele. Se fosse mesmo que ele fique lá naquele ambiente, as emoções, os pensamentos das pessoas impactam a matéria do ambiente, as paredes, os móveis. E um médium psicômetra, ele quando entra e ele tocar, não é? Ou às vezes nem tocar, ele vê um filme passar na mente dele, ele capta aquelas imagens e sons ligados àquele ambiente. Tá? Em reuniões mediúnicas, isso também ocorre de uma outra maneira, com outro tipo de audiência que nós vamos falar, que é a clareaudiência. Só que ali é diferente. Mas quando o médium toca a psicometria, a pessoa tem que tocar no objeto, né? Tem que tocar na parede. Tá? Quando não toca e vê as imagens e sons do passado, é clareaudiência. Nós vamos falar sobre isso a seguir. Bem, como em todo fenômeno mediúnico, pode ocorrer as interferências. Tá? Podem ocorrer as interferências. E essas interferências, elas podem se dar, como nós já estudamos ainda nesse curso, né? O animismo, pelo animismo que é do próprio médium, ou a mistificação, que é a influência de um espírito querendo enganar o médium. Nós falamos aí na aula 13 do nosso curso, né? Transe e animismo. Então veja só, todos nós somos espíritos que já tivemos várias encarnações e nos ficam memórias, nos ficam traumas, né? Daí a primeira imagem no canto superior direito. E quando a pessoa está desdobrada, nós estamos vendo, que já falamos, que a audiência, você tem que exteriorizar o perispírito, e muitas vezes essa exteriorização se dá em transe, né? Como nós vimos aí nessa aula 13. Então, estado alterado de consciência, e você pode não perceber o mundo espiritual, mas perceber o seu próprio passado em flashes. Então, aquilo que você estiver ouvindo, né, uma possibilidade, no caso anímica, é você ouvir algo do seu passado, né? Assim como ver. Aqui a aula sobre audiência e sobre evidência tem vários pontos em comuns, mas para eu não me alongar muito na aula, eu as separei. Então, uma interferência anímica do passado do próprio médium, ou até da atualidade, da vida atual, de algum momento que ele viveu. E a mistificação, tá, é um fenômeno de interferência espiritual em que espíritos podem nos iludir. E isso é muito importante, porque o médium pode estar ouvindo com frequência, até identificar a voz, como nós falamos, de um espírito que ele pensa ser bom, que ele pensa ser evoluído, e o espírito o está enganando, né? Ou às vezes não está enganando, mas é um espírito que não é tão evoluído assim. Muita gente, não, é que eu tenho um guia. Depende, tem que ver o verdadeiro guia espiritual, que é o seu progresso. Ele vai mandar você estudar. Ele não vai se transformar numa bengala para você e falar para você o que você tem que fazer em vários momentos da vida. Então, esse espírito pode ser um espírito bom, mas não tem elevação. Ele quer te ajudar, mas pode te atrapalhar muito, por ele também não ser um espírito elevado. Então, esses são os dois tipos de interferências no fenômeno mediúnico, né, inteligente, intelectual, da
audiência. Agora vem um fenômeno fantástico, ainda muito complexo, que ainda não ele está bem explicado, mas ainda falta a nós, humanos, conhecermos mais coisas, recebermos mais informações. É a clareaudiência. O nome está dizendo audiência clara, mas ela normalmente está associada à vidência. Então, nós temos aqui voltar ao que comentamos também na nossa aula de hoje. Devido a uma propriedade do perispírito chamada sensibilidade global, que está naquela aula lá do outro curso, e o espírito, quando fora do corpo, desdobrado, né, tem suas percepções bastante ampliadas, porque aí o corpo não atrapalha. Então, o médium vê, ouve, sente com todo o seu ser, com todo o seu espírito, inclusive independente da direção de onde vem a imagem ou o som. Pode vir de qualquer direção, 360 graus. Tanto oriundos, vejam só, do mundo ou da dimensão espiritual ou da física. Você pode não estar vendo algo que, isso é do mundo espiritual. Nós vamos ver um caso real aqui daqui a pouco, que trata de forma diferente. Então, a clareaudiência, assim como a clarividência, você pode ter acesso a uma visão e sons do mundo espiritual ou do mundo físico, próximo ou à distância. Esse registro, continuando, não ocorre da mesma maneira em todos os médiuns, mas, como nós já sabemos, conforme as características de cada médium, pessoais. O fenômeno é complexo. Há certos casos, por exemplo, em que o médium ouve outro espírito lhe falar sem que nada indique o movimento dos lábios do espírito. Nossa, como é que esse espírito está falando comigo, está chegando a mensagem dele em mim, e como que explicar isso? A comunicação é mental. Essa então é a clareaudiência, ok? Ainda vem a necessidade de comentarmos mais algumas coisas. Na clareaudiência, a percepção de sons relacionados com acontecimentos presentes, passados ou futuros, que é fruto de uma outra aula, né? Que é a premonição e etc., que não caberia estendermos aqui. Mas na clareaudiência você pode ver coisas do passado, do presente ou até do futuro. O chakra frontal, né, o da testa, é responsável pela clareza de raciocínio e pela percepção intelectual, que será tanto mais aguda e rápida quanto mais for desenvolvido esse chakra. E o chakra, para ser desenvolvido, é porque a pessoa, o médium, é desenvolvido espiritualmente também. Trata-se de fenômeno raro, normalmente complementando a clarividência, como nós já falamos. Por exemplo, aqui é um fato presente. A visão de um cataclismo por acontecer pode surgir acompanhada da audição de sons relacionados com seus efeitos. Para ser mais preciso, num exemplo, eu vou citar aqui esse caso do Emanuel Swedenborg. Ele tem muitos casos. E Swedenborg foi um grande médium, um dos precursores da doutrina espírita, e até foi fundado uma linha espiritualista chamada Swedenborgismo, né? Ligada a ele como precursor lá. Então, um caso que está registrado na biografia de Swedenborg, é o que nós colocamos aqui, que associa a clarividência à clareaudiência. O caso é esse. Durante um jantar na cidade de Gotemburgo, Swedenborg ele passou a falar para os presentes às 6 horas da tarde que estava havendo um incêndio em outra cidade, em Estocolmo, a 405 quilômetros de distância, que tinha atingido a casa de um vizinho dele e estava oferecendo perigo à própria casa do Swedenborg. E ele ficou preocupado com isso. Mas 2 horas mais tarde,
ele exclamou com alívio que o fogo tinha parado a 3 portas da sua casa. 2 dias mais tarde, relatórios confirmaram suas declarações, inclusive com exatidão quanto à hora em que tinha recebido sua primeira impressão. Comentando isso aqui, então vocês vejam, ele estava a mais de 400 quilômetros do local em que ocorreu a visão que ele teve, uma visão clara, e não apenas a visão, mas também os sons. Ele viu a casa do vizinho em chamas, ouviu os barulhos, os sons da casa em chamas. E naquela época, deslocar-se a 400 quilômetros não era, levava-se algum tempo conforme meio de transporte, carruagem, etc., né? Então, ele viveu aí, ó, no período de 1688 a 1772, suíço, né? Naquela época, a Suíça, inclusive, não tinha tantos túneis como hoje tem para facilitar o deslocamento dentro do próprio país. Então, aí está, ele não foi espontâneo, surgiu para ele aquela visão como se fosse um cinema 6D, né, de 6 dimensões. Ele sente, ele vê, ouve, sente o cheiro e etc. Então, espontaneamente. E era assim que ocorria a mediunidade dele, de clarividência e clareaudiência. Então, aqui eu cito esse caso como exemplo de clareaudiência, ligado a pessoa perceber algo que estava ocorrendo no presente, a quilômetros de distância. E de igual forma pode ocorrer no passado. Né? Isso ocorre numa reunião mediúnica, quando o médium observa determinado espírito e algumas cenas podem estar presas, como nós vimos numa das aulas anteriores aqui, ao espírito por ideoplastia, uma criação mental, que ele mantém aquela imagem que ele criou a ele, ou não. O médium percebe o contexto que o espírito vivenciou, que passou por aqueles momentos difíceis. É mais do que o espírito carrega, em ideoplastia. Então, é como se um filme passasse para o médium do que ocorreu, de onde estava aquele espírito, né? Mesmo que esteja Jerusalém, por exemplo. O médium vê aquele espírito ligado a Jerusalém, mas uma Jerusalém de outra época, né? Da época de Jesus, por exemplo. Então, isso é clareaudiência. Junta-se, normalmente é muito difícil não estar ligado à clarividência. E como eu falei, transcrevendo aqui as obras citadas na referência, é uma mediunidade complexa e que ainda nos falta conhecer mais coisas sobre ela, relatadas pelo mundo espiritual. Bem, agora nós vamos direcionar a nossa conversa para o que ocorre na reunião mediúnica, né? Numa reunião mediúnica, nós já estudamos isso ao longo do nosso curso, existe sempre, o advérbio é esse, sempre, a interferência, a ajuda dos benfeitores espirituais do trabalho mediúnico. Vamos ver como isso ocorre com o médium audiente. Então vejam só, na preparação para o intercâmbio mediúnico, o espírito manifestante, o que vai ser socorrido, né, transmite vozes e, além das vozes, outros sons que o acompanham. Né, se lembra da ideoplastia que tratamos em aula anterior? Que chegam ao ouvido do médium internamente ou externamente. Né? Esses sons podem ser reais ou plasmados e projetados pelo espírito. Volto a lembrar da aula da ideoplastia. O benfeitor espiritual, então, aqui numa outra configuração, um outro diagrama ao lado, né? Lá as mãos do benfeitor no chakra frontal, que vai até o ouvido do médium. Vamos lá. O benfeitor espiritual envia seus fluidos, né, do próprio benfeitor ao chakra frontal do médium,
que chegará essa influência, né, do benfeitor para que o médium ouça o que o espírito está dizendo ao cérebro físico do médium, sensibilizando a glândula pineal para ir só depois aos ouvidos físicos, onde os sons vindos do perispírito passam a ser percebidos. Porque aí o médium vai ouvir com mais clareza, né? Então vejam que nós, ao longo da nossa aula, comentamos que a audiência é uma mediunidade que ela é espontânea. O médium, não, pela vontade dele, ele não vai ouvir o mundo espiritual. Então nós aqui estamos acompanhando como os benfeitores trabalham para que a audiência seja provocada. Então vejam aí a parte, vamos dizer, porque é científica do espiritismo, porque que você, como médium, vai ouvir aquele som provocado. Você está ali em- entrando em transe mediúnico, né? Se desdobrando, fazendo uma expansão do perispírito para facilitar isso. Tá? Então, os benfeitores atuam dessa forma. E sempre tem dúvidas. Então, deste livro aí, Mediunidade na Vida Diária, do espírito Odilon Fernandes, psicografado pelo médium Carlos Macelli, eu tirei aqui algumas questões que acredito serem comuns. Aqui nas questões juntando as duas questões 368 e 369, vem uma grande dúvida. Como distinguir a voz do espírito que nos fala da nossa consciência? Em outras maneiras de perguntar, como eu vou saber se aquilo é uma voz que é do espírito ou é minha? Como até foi falado na aula de hoje, é anímico, é de outra existência minha, aquele som, ou eu estou imaginando aquilo na hora? Essa é uma questão bastante interessante. Né? É, é com o tempo, com o estudo, que você vai se aprimorando, desenvolvendo a sua mediunidade. A mediunidade, como uma atividade física, requer treino para você atingir um certo grau, uma performance. Né? Ah, desejo andar 5 quilômetros, mas se você não treinar, você não vai andar. E da mesma forma, a mediunidade, você sendo frequente, não sendo médium que falta às reuniões, etc., você vai desenvolver muito intensamente a sua mediunidade, estudando, refletindo, né? Então, a voz, se é sua, se é seu ou não, você com o tempo você vai aprendendo, porque você vai questionar. É, uma maneira é você, puxa, isso aí ocorre quando? Toda hora está acontecendo comigo? Olha, se estiver acontecendo comigo, pode ser que eu tenha algum problema psicológico. Ou, se está eliminada essa possibilidade, posso estar sofrendo uma influência espiritual negativa. Né? E fora essas duas grandes possibilidades, se eu ouço aquilo vez ou outra, sem eu estar pensando naquilo, a possibilidade é de você estar ouvindo a voz. Então, com o tempo, essa dúvida vai diminuindo e você vai acreditando mais nesta possibilidade, sim. Isso é experiência e questionamento pessoal. Tem pessoas que ficam com essa dúvida a vida inteira, o que não é o correto, porque fica a dúvida por muito tempo porque a pessoa não procurou resolver a dúvida. Tá? Por isso tem os cursos de desenvolvimento da mediunidade, converse também com seu dirigente de grupo mediúnico, procure outras pessoas para tirar essa dúvida de você, caso elas persistam, ok? Então, vejam só. O médium poderá atribuir à psicografia o que é fruto da mediunidade auditiva? Vamos modificar essa pergunta. Então, o médium que é psicógrafo, né, ele escreve as mensagens que recebe de um outro espírito. Aquilo é mediunidade de psicografia
ou é auditiva? É uma grande questão, porque nós estudamos na aula de transe e vimos aqui hoje uma lembrança disso, que para você ouvir você tem que estar com o perispírito em expansão, desdobrado, até em transe. Então, na psicografia, tá, o espírito vai entrar em contato com a sua mente, com o auxílio dos benfeitores, e poderá, nos tipos de psicografia, mecânica, semimecânica ou não, tomar conta até do teu braço total ou parcialmente, e você escrever ali naquela velocidade rápida, né? Ou não, você apenas ouvir o espírito, é o transe consciente. E você vai escrevendo o que está ouvindo. Tá? Então, sim, a resposta é sim. O médium pode, às vezes, receber uma mensagem e apenas transcrever ou escrever o que o espírito está falando por ele. O espírito está distante dele, tá? E ele está só ouvindo, ok? Pode ainda a audiência ser fruto de lembranças do passado? Essa nós já respondemos em slides anteriores, né? Você ouvir sons, né? Você ouvir vozes ligadas ao seu passado que estão na sua memória espiritual. E tem que verificar se isso vai ocorrer com frequência, né? E se com o tempo vai passando. Porque é necessário, muitas vezes, no caso do animismo, um trabalho, né, de diálogo com o dialogador para ele, você em transe, se você se mediunizar, inclusive começar a assumir a personalidade que você teve no passado, né, e te esclarecer. Fora isso, não é muito comum você se lembrar de sons do passado, de vidas passadas. Se for lembrar, você vai estar, inclusive, normalmente assumindo, como eu falei, a personalidade. Você vai dar uma comunicação como se fosse um espírito. E não é um outro espírito, é você de outra existência. Nós já comentamos sobre isso em outras aulas. E por último, por que com alguma frequência as percepções auditivas dos médiuns são vagas e imprecisas? Então, o livro aí nos responde que muitas vezes o médium ele não está concentrado, né? E por isso ele deixa de captar corretamente e o que está sendo transmitido para ele. Assim, a necessidade do estudo, do trabalho de preparação para uma reunião mediúnica, né, para que o médium não se surpreenda com esse fenômeno. A nossa aula de hoje, inclusive, não, ela trata de um assunto que não, ele é interessantíssimo, ele não é um dos mais complexos e a gente procurou passar de uma maneira simples. Porém, a mediunidade de audiência, para quem não conhece, eu, por exemplo, estou desenvolvendo uma médium num curso de desenvolvimento presencial, em que ela chegou agora aqui onde eu moro, na cidade de Brasília, vinda de outro estado. E lá a família, as pessoas já tinham taxado ela como uma pessoa de problema psicológico. E ela não tem, consultou médicos, né? E não tinha problema psicológico. E ela ouvia essas vozes o tempo todo. E aqui, com o trabalho de desenvolvimento mediúnico, ela começou a ter acesso a esse conhecimento e, aliviada, começou agora, inclusive, a dar comunicação dos espíritos. Vejam só. Mas vejam só os percalços que um médium pode passar quando não tem o conhecimento, né? Finalmente chegamos à conclusão da nossa aula. E aqui eu transcrevo essa passagem que eu achei propícia para o nosso assunto de hoje. Como é delicado o exercício mediúnico e como são imprescindíveis o conhecimento e a vigilância.
Devido à ignorância e vigilância, muitos médiuns perderam a oportunidade de servir, comprometendo sua reencarnação. Videntes e audientes normalmente são considerados portadores de transtornos psicológicos graves, inclusive de caráter esquizofrênico ou possuídos pelo demônio. Certamente há casos de audições e visões que podem ser fruto de transtornos psíquicos, provisórios ou não, a exigirem tratamento especializado, mas há muitos casos reais, desencadeadores também de perturbação espiritual, por encontrarem-se em processos obsessivos. Então, entra a doutrina espírita, o estudo, o conhecimento. Como eu falei anteriormente, citei até um caso que a gente está desenvolvendo junto com uma outra equipe de mediunidade. E aqui uma aula de um tema, como eu falei, ele não é dos mais complexos, mas é muito interessante e pode ser simples demais para algumas pessoas, mas para aqueles, como o caso que eu citei real, pode estar levando a pessoa a uma vida muito difícil. Então nos preparemos para o próximo assunto, que será sobre vidência e clareaudiência. Muito obrigado pela atenção.